Boa tarde, pessoal. Estamos iniciando o 10º seminário VivaVox. VivaVox é o grupo de pesquisa da Universidade de Sergipe, grupo de pesquisa em filosofia antiga e especializado no estudo de estoicismo, certo? Que existe desde 2005. Então, já estamos existindo há 16 anos, certo? Já existimos há 16 anos. E hoje, começando o nosso 10º seminário VivaVox, temos aqui o privilégio de entrevistar a professora Raquel Gazola, que é uma grande pesquisadora, talvez a maior pesquisadora em estoicismo no Brasil, que tem uma obra clássica, que é o Ofício do Filósofo Estoico, certo? Uma obra fantástica, além de muitos outros trabalhos, né? Então, começamos imediatamente, passo a palavra para o Vilmar Prata para fazer a apresentação da professora. Boa tarde a todos, boa tarde, professora, boa tarde, professor Aldo. Bom, como todos sabem, a gente está com um probleminha no Lattes, né, na plataforma, então eu tentei fazer uma pesquisa sobre o histórico acadêmico da professora. Então, eu estou dizendo isso para, caso eu diga alguma coisa aqui que não esteja atualizado, se a professora quiser intervir e fazer a retificação, por favor, eu agradeço. Bom, a professora Raquel Gazola, ela é graduada em Ciências Jurídicas e Sociais, Direito, pela Universidade de São Paulo e em Filosofia pela Universidade de São Paulo. Mestrado e doutorado em Filosofia pela Universidade de São Paulo. Fez as investigações durante o mestrado na França, Paris, Sorbonne Nouvelle, sob a origem de Jean-Pierre Vernant. Após o doutorado, investigações em Paris na École Normale Supérieure, sob orientação de Francis Wolff, e Suíça, Genebra, na Fundação Arde. Foi professora titular de História da Filosofia Antiga na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e da Filosofia de São Bento. Participa do corpo docente de pós-graduação da Pontifícia Universidade Católica de Valparaíso, Chile, como convidada. Possui investigações e produções pertinentes à área de História da Filosofia Antiga, a saber, Grécia e Roma. Pesquisas em pré-socráticos, Platão, filósofos helenísticos, além da nomeada literatura grega antiga, sobre as tragédias como lírica e épica, em relação ao pensamento filosófico, bem como aprofunda estudos sobre a influência do neoplatonismo nas interpretações atuais sobre Platão. É editora responsável da revista Hipnos, de Filosofia Antiga, e coordenadora da coleção da editora Paulus, Filosófica. É membro da IPS, International Plato Association, e membro fundador da Associação Latino-Americana de Filosofia Antiga, a ALFA. Bom, esse foi o resumo do Lattes da senhora que eu consegui encontrar e ter acesso. Caso eu tenha colocado algo que já está desatualizado, e se a senhora quiser fazer retificação, por favor. Eu só retifico assim, que as pesquisas que eu fiz na França e na Suíça, em Genebra, não foi sob orientação de Jean-Pierre Vernant ou de Francis Wolff. Foram pesquisas que eu solicitei ajuda durante a necessidade de fazer o mestrado e depois o doutorado, e eles foram absolutamente generosos comigo e abriram tudo para que eu fizesse a pesquisa. Eles não me orientaram. Eu devo muito a eles, principalmente ao professor Jean-Pierre Vernant. E, quanto à Suíça, é uma pesquisa que qualquer pessoa pode fazer, se ainda existe a fundação, porque você pede para fazer um pós-doutorado, etc., e um dos lugares que você pode usar para pesquisar, e eles te dão apoio de biblioteca, é a Fundação em Genebra. Aí você vai sozinho e você se vira lá. Então, não tem orientação, não. É só isso. Quanto à coleção filosófica da Paulus, ela fechou. Não vendia. A gente já sabia que era difícil
né, obras assim de filosofia mais profundas, vender. E aí, quando mudou de editor, aí o novo editor fechou. Só. Muito obrigado. Boa tarde novamente, professora. Deixa eu começar aqui com a pergunta do nosso grande Gabriele Cornelli, que, como todo mundo sabe, é o coordenador da Arcai, entre outras coisas, né? Ele diz, queria perguntar para a Raquel, que tem muita experiência na área e muita sabedoria, como ela está vendo o futuro da pesquisa da filosofia antiga no Brasil. Além disso, meu agradecimento pessoal por sempre apoiar e acolher as jovens gerações em seus eventos e projetos editoriais. Obrigado, Gabriele, pela pergunta. Bom, primeiro, agora começando mesmo, né? Eu agradeço muito a generosidade do Aldo em fazer esse bate-bola aqui, né? Hoje eu estou mais quietinha no meu canto, quase não estou participando de mais nada. Apesar de continuar estudando, dificilmente eu participo de alguma coisa. Caro Gabriele, pergunta difícil, né? Veja, se eu for me lembrar dos inícios dos meus estudos, eu diria que está muito bem a filosofia no Brasil hoje, comparativamente, né? Por quê? Porque quando eu comecei a estudar, a gente estava assim numa ditadura aí, né? E a USP praticamente fechada. Quando abriu, a gente sempre estava assim, pensando se ia sair correndo da sala ou não, porque se ia entrar militares ou não. Então, é uma época complicada e muito interessante, né, para o pessoal de filosofia. Mas quando a coisa entrou feia, mesmo, né, estudar filosofia antiga, né, era como estudar medieval, então pode. Tá? Agora, já a filosofia moderna e contemporânea, nananina. Então, a ditadura ficou em cima, né? E eu havia escolhido antiga não por isso, porque eu queria aprender antiga. E houve uma certa marca, né? Você estuda antiga, então, digamos, eles deixam antiga, porque, na verdade, a antiga não tem nada a ver com os nossos dias. É uma visão torta, horrorosa, né? E assim como é também uma visão torta, horrorosa, quem estuda medieval, achar que medieval não tem nada a ver com os dias de hoje. Tudo, né? Bom, se eu for contar o que estava lá antes, hoje está excelente. Porém, o que eu vejo? Houve uma época de grande incentivo para a filosofia aqui no Brasil, depois que a ditadura terminou, depois começaram, quer dizer, alguns passos tímidos para botar as coisas em ordem, demora, né? Mas achei que estava assim, bem melhor, mesmo porque toda a minha formação, eu não paguei nada. Nunca. Eu tive bolsas, eu não paguei universidade, todas as bolsas que eu precisei, eu tive. Então, isso facilitou de tal modo o boom que devagarinho apareceu, né? Para o pessoal procurar a filosofia, que essa marca de antiga, medieval, que é retrógrada, não sei o quê, acabou sumindo, evidente. Né? E eu vejo que houve, sim, esse boom e tal. Mas o que eu vejo hoje? Eu estou vendo que parece que está começando a parar. Parece que as pessoas que tiveram possibilidade de ter bolsa, de estudar, ou bem ou mal, estudaram. Se estudou mais ou menos, vem depois com o tempo, toma o prumo. Mas está difícil. Então, o que eu tenho? Ex-alunos que estão sem emprego, têm doutorado, são excelentes pesquisadores e estão procurando sair do Brasil. O meu receio é que, se demorar um pouco mais essa loucura, digamos assim, educacional em todos os sentidos, né? E universitária e tal, que volte para trás esse desenvolvimento da filosofia.
Então, comparativamente, eu diria, tá sim, está desenvolvida, falta, claro que falta, mas a vida inteira, né? As pessoas falam, não, você entende de estoicismo, não entendo nada. Ah, Platão, eu entendo nada. Cada vez que eu vou ler um diálogo, eu falo, nossa, como é que eu não vi isso? Né? Então, os grandes filósofos produzem isso na cabeça, né, da gente. Cada leitura, uma coisa nova. Mas eu acredito muito, por exemplo, o Gabriele fez um trabalho, está fazendo um trabalho excelente, ele criou um núcleo, que é um ímã, né? A alfa, por exemplo, eu nunca imaginei que fosse ficar desse tamanho, né? A gente trabalhou nisso e tal, mas né, eu fiz muito esse intercâmbio, né, com a América Latina, porque a gente estava olhando a França, a Alemanha, a Inglaterra, e a América Latina, né, com o mesmo problema do Brasil, vocês cortando filosofia, cortando sociologia, etc. E a gente conseguiu um intercâmbio excelente com a América Latina, que vocês estão usando hoje, acredito. Na medida do possível, porque não tem dinheiro, secou a fonte, vamos ter que voltar para trás um pouco para dar 2 para frente, né? Eu acho que é assim. Então, acho que melhorou muito. Tem mais para melhorar? Tem. E cada um teria que fazer um pouco o trabalho do Gabriele, criar imãs, né? Centros de estudo, né? Porque criar um centro facilita para a bolsa e tudo, mas não nessa época do cão aí, né? É verdade, aqui, inclusive, né, nosso grupo aqui no Nordeste vem se envolvendo justamente a imagem, né, do grupo do Gabriel. A gente segue o exemplo dele em construir uma biblioteca. A gente tem a única biblioteca de filosofia antiga aqui no raio de 500 quilômetros. Só em Salvador você vai encontrar uma outra biblioteca, né, e depois só novamente em Recife, talvez, né, mais de 500 quilômetros. Então, é fundamental criar esses centros de difusão, né, e o VivaVox agora conta com cerca de 10 ou 12 orientandos, só falando em pós-graduação. Então, de fato, né, esse é um exemplo a ser seguido. Né? Professor, deixa eu começar aqui uma pergunta sobre como você chegou à filosofia. Você teve desde a infância uma leitura dos antigos, você gostava de ler antigos desde a infância. Qual foi o seu primeiro contato com a filosofia? E como você chegou, porque parece que a sua formação é por via do direito, né? Como que você teve essa ideia de, não vou fazer direito, vou fazer filosofia? Como que foi isso? Eu nunca pensei, não, em fazer filosofia, não. Claro, gostava e tudo, mas nunca pensei. Para você ter uma ideia, assim, quando eu era criança, eu queria ser astrônoma. Aí me falaram, nossa, tanta matemática que você tem que estudar. Eu falei, então não. Então eu vou ser arqueóloga. Aí estava chegando perto, né? Mas aí você não vai poder ter casa, família, nada, que você vai viver nos terrenos lá no Oriente. Eu falei, opa, então não. Mas esse gosto pelo fundo das coisas sempre me acompanhou, né? Seja o fundo lá em cima, seja o fundo aqui embaixo. E eu acabei fazendo direito muito mais por uma necessidade de sobrevivência num patamar que eu achei razoável. Ser advogada, eu queria fazer penal, então cuidar da parte toda de criminologia. E terminei, mas no meio do curso eu falei, o que é isso aqui? Isso não é nada. Tá certo, eu sempre fui meio exagerada, mas, enfim, é assim. Eu sou muito cética, em geral. E eu falei, isso não é nada, isso não vai levar a nada. Porque antes eu tenho que saber o que é justiça, eu tenho que saber o que é refletir sobre crime, não crime. Aqui é tudo assim, gavetinho, faz isso, então responde aqui, pipi. Falei, não quero isso aqui, não. Como eu já estava no 3º ano e não aguentava mais ficar lá, eu comecei a fazer filosofia no 4º ano. Eu resolvi fazer filosofia devagarinho, né? E terminei direito e fui para filosofia e não entendi nada.
Primeira vez que eu sentei, tinha assim, 150 alunos na sala. A Marilena tinha chegado de Paris depois de não sei quantos anos, e vinha uma lista que eu tenho até hoje como... É para rir, porque, né? Enfim, eu guardei essa listagem de livros, 36 livros para um semestre. Livros que eu não tinha ouvido falar da maior parte dos autores. Primeiro ano, primeiro semestre. De 150, restaram 28 alunos. E eu fiquei, porque eu acho que eu escrevia bem, porque entender mesmo demorou, viu? Então, quando eu comecei a entender, e novamente a questão dos fundamentos, eu disse, não, eu preciso ver lá no começo. Não tem como. Eu não quero saber o que o Descartes falou, o que o Locke falou, se eles leram os antigos, eu quero ler os antigos. Eu quero ir lá no fundo. Então, eu fui. Quando eu vi a língua grega, eu queria sair. Falei, não vou nunca aprender isso aí. Quando eu resolvi estoicismo, eu falei, chega, eu vou ser cabeleireira, chega. Por quê? Eu peguei o Stoicorum Veterum Fragmenta. Eu falei, o que é isso? É latim e grego? Como? Eu não sei o que me manteve, viu, Aldo? Eu não sei. Mas eu fiquei. Vilmar? Bom, e continuando então na segunda pergunta, não é, Aldo? Bom, professor, a gente gostaria de saber quais são os seus filósofos preferidos. Normalmente a gente tem algum apreço por um ou outro, né? A gente gostaria de saber quais seriam os seus mais queridos, dizendo assim com essa palavra, né? E quais as obras que mais te atraiu, que você tem com mais carinho guardado? Todos os pré-socráticos, sem exceção. Platão, estoicismo. São os que eu prefiro, né? Agora, se tiver um Aristóteles pela frente, a gente vai, estuda e tudo. Mas não é que eu tenho um carinho. Apesar dele ser um gênio, não é bem o meu gosto. Eu prefiro uma coisa mais fragmentada, no sentido da estrutura atual, iluminista, certinho assim. Então, é isso. Então, logo, eu tenho muita paciência. Então, como diz aqui o Gabriel falou, né? Banquete, né? Claro, o banquete. Então, você tem, por exemplo, a política do Aristóteles está no Platão num monte de pedaços, né? Não só na República. Quando você vai ler o Aristóteles, que precisa, né? Aí você fica tudo mais fácil, na minha opinião, lendo Aristóteles, já conhecendo um pouco do Platão. São esses os meus preferidos. Aí vocês podem perguntar, e Epicuro? Muito pouco o fragmento que tem, né? Muito pouco texto. Eu orientei até um grande, ficou amigo meu, mestrado e doutorado em Epicuro, ele esteve lá em Herculano, vendo os papiros queimados, o diabo, enfim. Tudo bem, ele achou um pouco mais de coisa, né? Mas não... Falei, eu não sei o que eu vou fazer com tão pouco. E aí eu fui para o estoicismo, e mais, quer dizer, eu acho que é masoquismo, né? Eu ter pego o primeiro estoicismo. Devia ter pego um Sêneca direto, um Epiteto. Né? Fui lá nos fragmentos, quase me matei. Nossa Senhora! Mas foi bom, por quê? Porque você se joga nisso, se obriga a um trabalho árduo, como se eu fosse uma freira. Assim. Isso depois reverte, né? Reverte para você. Reverte para a sua cabeça, fica tudo lá, e você vai fazendo sinapses e mais sinapses. Então, tá ótimo. São os que eu gosto mais. Primeiro, estoicismo. Aí vocês podem perguntar, e o segundo? Não me interessei muito. Não me interessei muito, mesmo porque é pouco estudado, eu acho que deveria até
ter estudado, tem muita influência platônica. Agora, o estoicismo romano é outra coisa. São outros 500. Que tem 2 modos de se ler, na minha experiência. Eu posso estar completamente errada, viu, Aldo? E os que estudam Epiteto. Na minha experiência, é assim. Os estoicos têm fundamentos para a reflexão deles que vêm do primeiro estoicismo. Principalmente com Crisipo, que organizou tudo e que tem uma lógica tremenda. Bom, quando vieram os estoicos e foram os romanos e foram estudar toda a filosofia socrático-platônica, estoica, epicurista, Aristóteles e tal, os filósofos como Sêneca, Epiteto, Marco Aurélio, eles sabiam sobre os fundamentos do primeiro estoicismo. Então, há 2 ângulos. Você não precisa saber profundamente o primeiro estoicismo para você ler Epiteto, Sêneca ou Marco Aurélio. É possível dar conta deles em si por si, em função da época ou da língua, ou seja o que for. Mas, quando eu comecei a estudar os romanos, eu comecei a ver que é muito complicado certos momentos de um Sêneca, ou, por exemplo, principalmente Marco Aurélio, em que ele fala certas coisas que você entende, você é capaz de explicar direitinho, refletir, mas que lá nas entrelinhas tem as coisas lá do primeiro estoicismo. E se você leva em conta que tem as coisas do primeiro estoicismo, me parece que a leitura ela fica um pouco diferente. Sabe? Fica um pouco diferente. Você lê, por exemplo, Cartas a Lucílios, em certos momentos, há coisas que o Sêneca diz só entendendo o primeiro estoicismo. Em questões naturais, então, é o maior rolo, né? Agora, Marco Aurélio, que eu estava fazendo um trabalho sobre ele antes da Covid, aí eu dei uma parada e eles têm uma obra só pequenininha que é tida como conselheira, né? Você põe a Bíblia do lado e põe Marco Aurélio. Não é. Quer dizer, dependendo do ângulo que você quiser recolher, você recolhe. Mas as questões que ele está refletindo, né, são questões difíceis, refletidas no primeiro estoicismo, que levam em conta uma noção difíceis de natureza muito específica, que vai dar, numa teoria do conhecimento, também muito específica. E hoje estão querendo fazer do estoicismo, principalmente o romano, né, que é o palatável para as pessoas que querem fazer isso, o que sempre tentam fazer, que é isso de como ter uma vida feliz. Olha, vem aqui que eu mostro para você. Papá. Eu não sei como que chama isso. Estão fazendo isso, psicologia, filosofia. Autoajuda, né? Autoajuda. Então, tá um tal de autoajuda estoica. Falei, sabe, pode fazer? Pode, pode fazer o que quiser, né? Mas não é isso. Com certeza, não. Fazendo só uma observação, e isso eu insisto muito com meus alunos, né, que é preciso estudar o primeiro estoicismo, é preciso estudar Crisipo, Zenão, Cleantes, estudar o Stoicorum, né? Agora também já tem uma versão em italiano que a gente pode acessar com mais facilidade. Antigamente só tinha aquela versão em grego e latim, né, que até mostrando aqui. Tem uma edição recente dela de 4 volumes do Stoicorum. É recente, o meu já está pela hora da morte. Esse aqui bonito, né? Bonito. São 4 volumes. Então eu insisto muito, né, nessa tecla, né, de voltar ao primeiro estoicismo. De fato, sem a leitura do primeiro estoicismo, você tem uma apreensão muito, vou dizer, superficial, né, do estoicismo romano. Acaba tendo, né? Agora tem uma tradução
do Crisipo, feita pela Bellettre. Então, eles pegaram todas as... Também o Sedley faz, mas pegaram tudo que puderam do Crisipo, em grego e francês, e traduziram. Qual é o problema? O problema é que isso é geral, não tem saída. É que o estoicismo antigo ele é recolhido por pessoas que não são necessariamente estoicas, né? E aí? Aí tem os críticos. E aí? Aí eles torcem. Então, às vezes você lê um negócio assim, eu já tive um problema com um professor fora do Brasil, que ele falou, não, mas está dito isso. Eu falei, desculpe, mas isso está dito por fulano de tal, que recolheu, odeia o estoicismo, está falando mal dele. Então, precisa comparar com outros para ver. Nossa, o cara ficou doido da vida, mas é verdade. É verdade, é verdade. O estoicismo ele angaria muita inimizade, né? Desde a sua volta ao Ocidente, né? Lá, através da Renascença e tudo mais. Bom, deixa eu fazer mais uma pergunta. Que papel, professora, você atribui aos estudos clássicos na educação dos jovens e dos adultos? Em outras palavras, por que devemos estudar os clássicos? Devia ter desde da oitava série, né? Tinha que ter, né? Por exemplo, você imagina um povo que, por exemplo, o indiano, o japonês, o chinês, e tu que não sabe nada vezes nada dos textos que embasaram aquela cultura. Nada, não sabe nada. Não tem isso, eles sabem. Aí eu pergunto, Homero, Hesíodo, os textos mais básicos que formaram um tipo de cabeça, boa ou má, não importa, do Ocidente, não são dados normalmente. Não é? Aí vem alguém e fala, tragédia, é drama horroroso. Não sei, fácil não é, mas sabe, vão devagar. E assim por diante. É fundamental, seria fundamental, mas eu não acredito que isso volte. Tiraram o grego, que tinha, né? Eu não peguei. Tiraram o latim, tudo do pessoal que estava saindo da primeira, como que chama hoje? Primeira etapa para a segunda, né? E tal. Não tem mais, nada, nada. Não tem francês, não tem. E quem estuda filosofia é terrível. A antiga, a filosofia clássica, vai ter que se ver com textos, procurar boas traduções e tudo o que é possível, mas como que não vai conhecer a Odisseia, a Ilíada? Outro dia o meu neto falou, vovó, você não acredita o que eu estou lendo. O quê? A Odisseia. Eu falei, não acredito. Aí mostra para mim. Era um resumo que alguém fez da Odisseia. Eu falei, mas por que você não lê a própria? É mais bonito. Não sei, a professora que deu. Né? Então, é importante, é um embasamento cultural. Tudo bem, isso é importante. Outra coisa que poderia ser importante, mas aí eu não acredito que vá voltar de jeito nenhum e que isso mal a gente capta na universidade, que é o seguinte, você ter uma comparação da mentalidade anterior com a atual é absolutamente importante. Né? É aquilo que o Verdun chamava de categorias mentais. Né? Você tem categorias mentais para ler o mundo hoje, você tem uma lógica determinada, está mudando em função da física do final do século XIX e continua mudando. Então, as categorias mentais hoje, por exemplo, uma categoria permite pensar que uma coisa pode e não pode estar ao mesmo tempo no mesmo lugar. Pode. Quer dizer, se eu digo isso no século XVII, não vai dar certo. Se eu digo, por exemplo, alguma coisa sobre... Seu Diamond te falou alguma coisa? Aí me pergunta, o que é Diamond? Eu não sei. Isso é uma categoria mitológica para ler o mundo, que para eu explicar o que é, eu tenho que conhecer lá. E por que é interessante conhecer aqui?
essas categorias que nós... Não sei se nós perdemos ou se está embaixo do tapete. Porque você tem uma riqueza imensa para fazer relações, mais relações. E pensar é relacionar. Se você não relaciona, você não pensa. É isso que eu penso. Então, é muito importante, mas não acredito que seja possível. Deixa eu acrescentar aqui, antes de você perguntar, Vilmar, deixa eu colocar uma pergunta do Danilo Patucci, da USP, que está estudando epiteto. Professora, a senhora concorda que estudar a filosofia antiga é importante para discutir a educação hoje? Em caso afirmativo, poderia comentar? Não, não precisa, não. Seria bom, né? Mas não precisa, não. Você não precisa estudar filosofia antiga para pensar, refletir na educação hoje. Nós temos excelentes reflexões pedagógicas, educativas, hoje, né, por pessoas de gabarito. Claro, se você estuda antiga e quer entrar com uma novidade, uma coisa, digamos, aquilo que eu estava falando das comparações, algumas coisas muito importantes que a filosofia grega trouxe como a necessidade da educação do espírito, uma paideia, etc., isso sempre é muito rico. Mas não é necessariamente... não é necessário para que você pense numa educação boa hoje, uma reflexão educacional hoje. Você tem bons educadores e basta pensar bem, refletir bem. O que está por trás dessa pergunta, acredito eu, nós pensamos bem? Porque se pensar bem, vai pensar a educação bem também. Se pensa mal, vai pensar mal a educação. Em que medida os gregos antigos, ou enfim, seja o que for, ajudariam a pensar muito, 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 muito. Não só eles, não só eles. Perfeito. Vilmar? Professora, no seu livro O Ofício do Filósofo Estoico, foi um Brasil. Seu livro O Ofício do Filósofo Estoico foi no Brasil. Qual foi a sua motivação para estudar os estoicos em uma época em que seus estudos praticamente inexistiam no Brasil? Veja bem, vou contar um segredo. Um segredo. Eu comecei, tinha que escolher algum filósofo antigo. Eu falei, eu vou escolher aquele que eu não estou muito ali, que é para forçar a minha cabeça, porque era muito difícil estudar filosofia, viu? Eu achei bem difícil no começo. Eu vou estudar a alma em Aristóteles. Bom, comecei a fazer um mestrado sobre a alma em Aristóteles. Um semestre depois, e o que eu estava batendo a cabeça, por causa do grego e tudo, alguém me falou assim, você está fazendo a alma em Aristóteles? Mas fulano de tal está fazendo a alma em Aristóteles. Por que você vai fazer junto? Eu falei, está fazendo? Não estou sabendo. E eu falei, então eu não quero. Não vou fazer a mesma coisa. Eu não quero. Mesma época, tudo, não quero. Aí eu larguei Aristóteles e falei, e agora? Todo mundo estuda Platão. Eu não sei Platão, até eu saber um pouco de Platão, que é o mais lido filósofo, eu vou estar velhinha, não vai dar certo. Aí eu pensei, não, eu vou ou para pré-socrático ou para a filosofia helenística. Porque eu queria uma coisa assim, então, nesse caso, pouco estudada. E eu escolhi o estoicismo só e somente só porque era pouco estudado. Aliás, eu perdi uma vaga na USP, como professora da USP, porque lá, digamos, pelo menos na minha época, não tinha muito concurso, não. Porque me disseram, não falo nomes, se você estudar fulano, e nem era antiga, eu dou para você o teu... Eu dou o quê?
você vai dar aula aqui na graduação. Nossa, era uma coisa que eu estava precisando demais, demais. Não só porque tem bolsa, como eu não tinha emprego, morro. Falei, não, eu não gosto de estudar esse filósofo aí, não. Que você falou. Eu não vou estudar isso aí, não. Eu não gosto até hoje. E nem é de antiga, tá? Bom. Paciência, então. Falei, então, paciência. E na época não tinha ninguém na USP que pudesse orientar a antiga. Não tinha. Ninguém. O Cavalcante, que era de letras, foi dar umas aulas lá, porque não tinha ninguém, mas ele dava tradução, ele lia e ia traduzindo. Eu falei, bom, tudo bem, vai aprendendo grego, né? Tudo bem. Então, eu escolhi porque era pouco estudado. Né? Só por isso. Quando eu me deparei com esses monstrinhos, eu falei, agora eu não vou mudar de novo. Agora toma a tua linha e estuda aí. E fiquei. Fiquei e gostei. Foi isso. E, aliás, a pessoa que estava estudando Aristóteles, a alma, não fez, no fim das contas. Não conseguiu. Teve um estresse violento e não conseguiu. Coisas do destino. É verdade. Professora, no seu livro, do filósofo estoico, você fala sobre a faceta arcaica do estoicismo. É uma reflexão bastante interessante, porque quando eu li pela primeira vez, eu não entendi. E eu li, depois eu estudei muitos e muitos comentadores, em língua inglesa, francesa, italiana, etc., e nunca vi esse tema ser tocado. Né? Aí, um certo dia, eu estava lendo um texto de Mussolini Ruffo, e eu tinha acabado de ler um texto do Krenak. E aí fui ler um texto do Mussolini Ruffo e eu vi uma semelhança. Né? E eu falei, poxa, a professora Raquel falou nisso no livro dela há 20 anos, eu na época não entendi nada, sabe? Eu achava que o estoicismo não tinha nada a ver com arcaísmo, nada. Né? Mas aí, como tive uma iluminação, né? Na verdade, você teve a iluminação, eu tive compreendi, finalmente. Né? Algumas coisas são assim, a gente demora 10 anos, 20 anos para entender, né? Mas é bom, é um processo que a gente tem que passar, cada um passa. Mas como que é isso? É uma reflexão, razoavelmente, eu não vi nenhum outro comentador, é uma reflexão sua, né? E você podia falar mais sobre isso, sobre esse caráter arcaico do estoicismo, sobre essa proximidade, essa busca novamente pela physis, né? Para fazer reunir nomos e physis? Então, para mim também foi uma iluminação, porque eu estava estudando e não via, e eu sempre procuro relacionar as coisas, né? Então, eu não via, quando eu não posso começar assim, do século deles ali, direto, eles têm o quê? Uma influência do cinismo, então eu preciso ir lá, estudei os cínicos e tudo, e os cínicos têm essa coisa da natureza, e natureza para cá, para lá. E eu falei, mas não é a natureza lá do Heráclito, por exemplo. Então eu fui indo assim, de repente, me deu mesmo um insight, foi um insight. Falei, mas é lógico. Eles estão mexendo com uma coisa lá antiga, porque eu também sempre estudei, além da filosofia, aquilo que hoje a gente chama de mitologia, ou seja, como é que é a mentalidade mitológica, os deuses, e eu tenho artigos sobre isso também, que eu misturo com filosofia. E eu pensava, bom, mas todos esses conceitos que estão antes do nascimento da filosofia, né, são conceitos míticos, né? Justiça, poder, o que é a natureza, eu fui olhando. Então, por exemplo, eu me lembro que um dos pontos que me chamaram a atenção para depois a iluminação aparecer é que o Homero chama, por exemplo, eu escrevi sobre isso num artigo sobre a Bela e Boa Morte. Os cabelos do guerreiro, os olhos do guerreiro, podem ter excelência ou não, certo? Ou seja, são excelentes os olhos que veem bem,
é a virtude, é a excelência dos olhos, a excelência dos cabelos, e assim por diante, por natureza. Eu falei, opa, então espera. Todo esse arcabouço nocional, digamos, está lá. Só que está num outro quadro de pensamento. Quando vem vindo para cá, os pré-socráticos mudam. E os estoicos? Eles também vão lá, como os pré-socráticos foram, e vão resgatar noções arcaicas num quadro novo de pensamento. Então, se você quisesse fazer um artigo sobre a justiça em Homero e a noção de justiça em algum filósofo estoico, você vê isso claramente, a relação. Você vê. Então, foi uma iluminação mesmo que eu tive, de a Físis tem um nomos, né? Depois, esse nomos que está na Físis tem que passar de outro jeito para outra época, em que eu tenho um nomos prático, social, histórico, né? E que não necessariamente é da Físis. Mas é e não é. Por quê? Porque é a Físis, como eles pensaram, os estoicos, que me dá o parâmetro. Né? Não tem ideia, né? Não tem a ideia platônica. Então, vamos pensar nisso. Foi a partir disso que eu fiz essa ligação entre Físis nomos, Físis nomos, outra vez. Isso é muito legal, né? Porque, por duas coisas. Por um lado, eles se remetem para uma época, uma espécie de, talvez, a época de ouro, né? A qual o Hesíodo se refere, na qual os homens, os humanos conviviam em harmonia com os deuses, né? De acordo com as leis divinas, e então talvez tenha esse fundo mítico, né? E isso faz também do estoicismo uma filosofia, de certa forma, nostálgica, né? Porque, na verdade, ele não busca uma utopia, mas busca resgatar um passado mítico, por assim dizer. Então, tem gente que, quer dizer, eu não acho que seja isso, mas é uma leitura possível. Agora, é como se você lesse os cínicos resgatando a Físis anterior. Não. Eles estão fazendo uma crítica ao status quo da época. Né? E não adianta mais resgatar a Físis, é dizer que aquela Físis, assim, né, maravilhosa, ele não volta mais, porque eu não tenho mais esse pensamento. Mas eu também não quero viver numa polis desse jeito, que tem um monte de leis e que não me serve para nada e que está tudo fora da justiça, né? Eu acho que quando os estoicos juntam Físis e nomos, eles têm que pensar em outra Físis, como de fato eles fazem. Então, que Físis é normativa, mas não é mais aquela. Mas ajudou, mas é outra Físis, outro nomos. Por quê? Porque esse novo nomos é a própria Físis. A Físis normativa. E o que eu tenho a ver com isso? Botou dentro dela. Isso todo grego tem, nós não temos mais. Eu não estou fora da Físis olhando, né? Eu estou dentro dela, tudo me compete. Tudo que eu recolho é a própria Físis. Eu sou Físis. Aí eu preciso reconhecer. Enquanto que na época arcaica, não tem questionamento, nada, é assim, ponto. Ninguém na época arcaica vai falar, a Físis tem leis, ninguém vai falar isso. Né? Não precisa. Então, de certa forma, seria um exercício... Como você classificaria, então, esse exercício estoico de reaproximação do nomos com a Físis? Não seria nostálgico, mas seria... Não seria nostálgico. É reflexivo, muito fundo, para reformular uma noção de natureza que, de algum modo, está correndo dentro da filosofia platônico-aristotélica, cínica, e que eles vão dar o colorido específico deles. Não tem nostalgia, não tem, na minha opinião.
Quer dizer, o que era a Físis não é mais filosofia. Pensar que os homens já pensaram e viveram segundo certas regras da Físis, né, na época arcaica, não quer dizer que eu quero que volte, não volta. Mas é possível pensar que a natureza, como Platão pensou, por exemplo, que tem coisas platônicas nessa visão estoica, que a natureza é bela e boa, basta olhar as estações, as marés, equinócios, solstícios, tudo perfeito. Bom, eles, né, receberam. Que Físis será essa? Que eu posso ter uma garantia de que há um nomos nessa Físis, de tal modo que ela é, não uma lei à parte dela, mas ela é essa lei, ela é esse belo, ela é esse modo de ser para tudo que está nela, né? E é assim. Então, como é que o homem vai ficar nisso? Serviu o arcaísmo estoico, se a gente pode falar assim, serviu como uma mola propulsora para pensar uma nova Físis. Nova mesmo. Nova mesmo. Em que sentido, assim, uma nova Físis? Por exemplo, ninguém vai dizer que a Físis é sopro. Nem Aristóteles, nem Platão, nem pré-Socrático. É um sopro normativo, porque é a mesma coisa. Né? Você tem uma série de palavras, de conceitos, de noções, que são Físis, e as pessoas não podem fazer assim. A Físis tem um pneuma, a Físis tem uma razão. Não, ela é pneuma, ela é razão, ela é logos espermáticos, ela é isto. Então, é um modo de pensar que eu não tenho sujeito-objeto. Nós, modernamente, temos um pensamento muito binário. Então, por exemplo, a Físis é normativa, então ela tem nela uma lei. Não, não tem nela, ela é essa lei. Não desgruda, é tudo imanente. Tudo imanente. Essa imanência, se eu fosse voltar lá para Homero, eu diria, nossa, olha, eles pensavam de maneira imanente. Não, eles não pensavam, eles viviam desse modo. Né? Isso lembra exatamente o ponto que eu fiz, né, uma fala para Arcai, citando esse livro, né, que eu coloquei em paralelo o Krenak e o Mussonio. E o Mussonio fala, o Krenak, ambos falam a mesma coisa, né? Ele diz que ele fala assim, como é bonito, né? Os homens brancos dizendo, os índios vivem pensam que a natureza é sua mãe, né? Aí o Krenak diz, não, a gente não pensa, a gente vive isso. É muito diferente você ter uma concepção intelectual, né? E você ter uma vivência real daquilo. Então, quando a gente for ler coisa antiga, não projeta, né? A gente projeta tudo, né? Aí vira estoico, vira cartesiano, Platão vira o quê? Agostinho, e assim por diante, né? Exatamente. Obrigado. Vilmar. Professora, a senhora considera que as mulheres estão bem representadas nos estudos clássicos no Brasil? Olha, aí vai cair na pergunta anterior de como está a filosofia no Brasil. Sabe por quê? Tudo para a mulher é mais difícil, viu? Tudo para a mulher é mais difícil. Eu sei por experiência própria. Então, aquelas que conseguiram estudar, pesquisar, ter bolsa, escrever e tudo, eu só tenho aplausos. Por quê? Porque fatalmente elas encontraram mais pedras no caminho do que os homens encontraram. Isso eu tenho certeza absoluta. Eu conheço, eu não vou citar nomes, mas conheço uma pessoa conhecidíssima no Brasil, um excelente pesquisador, que quase apanhou numa banca em que ela estava arguindo um homem. A banca era masculina, ela era a única mulher, e ela arguiu mesmo. Quase bateram nela. Então, quer dizer, é um problema isso aí. Então,
Aplausos e mais aplausos. Agora, veja bem, o que a gente vê? A gente vê de tudo, em homens e mulheres, né? Assim, a filosofia não é muito uma profissão, se você quer saber. Então, por exemplo, eu vou ser médico, eu aprendo medicina e tal. Mas para eu ser um bom médico, eu tenho que aprender medicina, sim, muito bem, mas eu tenho que ter um contato com o paciente muito específico. Eu tenho que ter um afeto, eu tenho que ter um amor para ele, senão eu falo, ó, isso aqui vai embora, tá? Toma isso aqui que tá bom. Não. Né? Então, a filosofia tem um lado que você aprende e tal, e tem um outro que você vivencia, né? O bem, platonicamente falando, seja lá o que vocês quiserem pensar sobre o bem. A possibilidade do homem ser melhor, isso daí não é para ler num papel dizendo, o Kant acha, tem uma visão teleológica, eu sei que ele tem. E como é que isso bate na filosofia kantiana? Em tudo. Se você não capta isso, você está fazendo o papel de um repórter. Diga lá. Né? E aí você conta, informa os outros. Então, eu acredito que isso precisa ser alcançado. Por quê? Porque uma boa parte dos pesquisadores, eu sei porque eu recebo também muitos artigos, né, na revista. Eu não dou parecer, eu não gosto de dar parecer, mas tem um monte de pareceristas assim que a gente manda. Mas a gente sempre dá uma olhada antes de mandar para o parecerista. Muita gente faz porque tem que fazer, porque o Lattes exige. Olha, quer fazer? Faz. Você precisa? Faz. Agora, filosofia não é um emprego, ela é um ofício. Qual a diferença entre emprego e ofício? Quem estuda Cícero, quem estuda Joelso, que estuda o Sêneca, officium, o que é isso? Um dever? É um dever. É um dever. O ofício do filósofo estoico é aquilo que ele refletiu e precisa fazer. Ele precisa, como um dever que ele tem para ele. Isso muda muito, então isso ainda falta, eu acho, dadas as condições do Brasil, né, também. Ô, professora, o que a senhora está dizendo aí me fez lembrar uma conversa que eu e o Aldo nós tivemos recentemente sobre essa questão, né, Aldo, da filosofia como profissão e a filosofia como modo de vida. Pois é. Discutir isso, né, a questão da filosofia como modo de vida, né? A gente retomou os estoicos falando que eles tinham, né, eles tinham um modo de viver, não era só ir lá ensinar, ou o problema hoje, talvez, é que a filosofia acabou ficando na academia como mais uma disciplina, né? Como mais uma disciplina a ser ensinada. E se perde esse caráter do modo de vida, de viver, né? É bem lembrado, porque nós estamos num mundo, digamos, vocês sabem, a estrutura de pensamento ela é técnica. Né? Nós temos a parte teórica, nós temos a parte prática, mas a parte técnica é a que toma conta. Então, a parte técnica, eu costumo dizer, você tem uma coisa para produzir, A, B, C, D, produz, terminou a produção. O sapato está pronto, você começou, aprendeu. Pode fazer assim com filosofia? Bom, pode fazer com qualquer coisa, mas não tem nada a ver, né? Então, quem estuda estoico sabe muito bem disso. Se vai conseguir ou não, não tem importância. Como diria Sêneca, você mira mais alto para acertar o alvo, não é? Ele disse. Então, você pega um Platão, você acha que Platão estava ensinando uma disciplina? Não vai para frente se você não entendeu, tá certo? Mais ou menos. Então, vamos voltar. Eu vou dar um exemplo. Tá? E agora? Panigué.
Tá certo? Então, vamos para frente, vamos. Quer dizer, é dentro, leva tempo, não, é a margem do nosso mundo que não tem tempo. Então, acho assim que aqueles que estudam filosofia numa época técnica, e a universidade é burra, eu escrevi sobre isso, a universidade é burra, né? Aquele livrinho meu chamado Pensar Mítico e Filosófico, eu resolvi pôr um artigo, o primeiro artigo que não tem nada a ver com mito e filosofia, que é eu quis pôr, é uma reflexão sobre a universidade. E ela é burra. Por quê? Você tem 50 minutos de aula, depois você tem mais 50, um intervalo. O que é isso? Em filosofia? Como assim? Eu não sei, eu posso terminar a aula em 1 hora, como eu posso terminar em 3. Depende da dinâmica do pensamento. E o pensamento não é relógio. Então, está tudo errado. Agora, nós temos que nos adaptar? Em parte, sim. Agora, em parte, dá para ser um pouquinho, né? Rebelde, formar um centro aqui, um grupo ali. É tudo micropolítica, se quiser, né? É horrível quando me perguntam isso, porque, na verdade, eu sou muito cética. Tá? Muito cética nisso aí. Mas não é impossível, tá? Não é impossível que a pessoa vivencie, não seja estoica e vivencie aquilo que ela reflete. Tem que ser, senão pode fazer receita de bolo que é até mais gostoso. Né? Isso, com certeza. Aliás, eu demorei um bom tempo para aprender a fazer uma boa receita de bolo. Então, é isso aí. Mas é boa porque não é por causa da receita. Porque você aprendeu as energias ali. Ó. Exatamente. Né? Bom, então estamos chegando, infelizmente, para o final. Vou falar aqui a pergunta do Jorge, depois uma pergunta de fechamento. Jorge Felipe, doutorando, o professor Rafael Rodrigues, lá da Federal de Goiânia, ele estuda os cínicos, um dos grandes estudiosos dos cínicos do Brasil. Que bom. Então, ele diz o seguinte: seguindo essa pergunta do Vilmar e sabendo que os estoicos imperiais têm grande importância para o tema, como os primeiros estoicos pensavam na importância do exemplo para a formação filosófica? Qual a importância das reflexões dos cínicos e de Ariston para que Crisippos e não Cleantes passassem a questão do exemplo? E eu não sei muito cínico, não, mas do que eu sei, eu acho que o que pegou muito os estoicos foi exatamente Physis Nomos. Ou seja, veja se está certo. Quem que está estudando não está aqui. Quem estuda cínico? É o George. Hã? O Villame. Tá, então veja... Não, ele estuda a Sêneca. Isso. Cínicos. Cínicos é o George. Cadê o George? Você perguntou sobre cínicos ou sobre Sêneca? Na verdade, ele misturou. Né? Então, vamos lá. Pergunta de novo. Senão eu vou misturar. Seguindo essa pergunta do Vilmar e sabendo que os estoicos imperiais dão grande importância para o tema, aí vem a pergunta: como os primeiros estoicos pensavam na importância do exemplo para a formação filosófica? Não sei. Não sei. Eu também não sei. Não sei. Deixa eu ver. Eu acho que talvez isso seja uma formação tardia, né? Sabe por que eu não sei? Só se você me explicar o que é o exemplo, o que você está pensando sobre exemplo no estoicismo romano. Como assim o exemplo? Você tem um paradigma para seguir? Eu não vejo isso lá. Me explica. Talvez esteja se referindo àquela questão dos primeiros estoicos tomarem Sócrates, por exemplo, o próprio Diógenes, né, como sábios, né, como modelo. Mas eu estou chamando isso de influência. Então, eu diria, bom, claro, a influência socrática é a influência da transformação interna, né? E a dos cínicos é a visão
do nomos atual, do que eles viviam, e a Físis, que seria a melhor, que não bate com o nomos da cidade daquela época, né? Então, é uma nova noção de Físis que vai influenciar os estoicos a partir dos cínicos, que nós temos muito pouco texto, né, dos cínicos, né? Até onde eu sei. Então, nesse sentido, essa influência, né, é forte dos cínicos e de Sócrates, um do lado de vista da praxis, o outro do lado de vista da reflexão sobre a Físis, né? Isso tem mesmo. Não sei o que mais que gostaria que eu falasse sobre. Melhor quem estuda isso, que é bom falar. Professora Aldo e George, eu entendi a pergunta dele quando ele cita a palavra exemplo na linha daquilo que a gente estava falando como a filosofia como modo de vida. No sentido como o mestre, por exemplo, Sêneca escreve a carta para Lucílio. Não basta você ensinar, você tem que demonstrar. É aquela velha história, né? Você tem que mostrar com as práticas aquilo que você... Então, quando o Sêneca fala, não deve comer muito, senão passa mal. Aí, se o Lucílio vai lá e vê o Sêneca comendo 3 frangos assados, ele vai achar meio estranho. Então, eu entendi isso que ele está dizendo, né? E é aquilo que o próprio Foucault retoma também, quando ele vai fazer essa leitura dos estoicos, né? Desse pensamento, desse exercício do pensar, do estoicismo, da filosofia de modo geral como modo de vida. E isso retoma aquilo que o Aldo também estava conversando, é que hoje em dia existe um profissionalismo dentro da área acadêmica da filosofia. As pessoas querem fazer, eu não estou dizendo como uma crítica, claro, mestrado, doutorado, passar no concurso e ter uma vida estabilizada. É importante? Óbvio que é, mas esquece esse outro lado. Então, se pensa muito nesse lado profissional e esquece que você, como professor de filosofia, não é a mesma coisa que um professor de matemática ou de português. Então, eu entendi por essa linha, né? Existe uma diferença muito grande nesse sentido, né? E também eu até pergunto à senhora se, de fato, é possível se pensar dessa maneira como o professor, o profissional de filosofia dentro das escolas ou das próprias universidades. Então, acho que você tem toda a razão, Vilmar, porque é aquilo que eu estava falando, quer dizer, um professor assim tem que sobreviver, ele faz o que tem que fazer, ele será um bom técnico, na melhor das hipóteses. Isso é uma coisa. Então, que ele ponha na cabeça que ele está longe de ser filósofo, e não é qualquer pessoa que pode se autodenominar filósofo. Todo mundo fala, qual é a sua profissão? Filósofo. Eu pode tirar. Eu não sou filósofo, eu sou intérprete, né, de filósofo. Então, é o seguinte, isso é uma coisa. Outra coisa é os exemplos, né? Vamos falar. No estoicismo romano, principalmente, acho que em Epiteto, você é capaz de falar mais, e no Sêneca, né, a gente caça digamos, muitas regras que você deveria obedecer para você melhorar e para chegar a uma vida melhor, qualquer coisa assim. Isso é um lado, porque, no fundo, eles estão facilitando para o discípulo. Mas o fundo não é esse. Né? Não adianta eu falar, não come 3 frangos, porque você vai ficar com dor de barriga. Tá, eu sei. Mas o que está atrás de não comer 3 frangos? O que está atrás? Quer dizer, o que ele quer comigo? Para falar, olha, não faz isso, olha, se você perder uma pessoa, você vai chorar mesmo, mas não se desespere tanto, por quê? Por natureza, as pessoas morrem. Então, nisso tudo, o que eu tenho? Eu tenho um verniz, que é não coma 3 frangos, e tenho uma ética preventiva. O que é uma ética preventiva? Né? Isso quem fala muito bem, deveria até falar mais, né? Falou pouco. É aquele autor que já morreu, eu conheci, pessoa excelente, nossa, eu vou esquecer o nome, mas eu estou com o livro aqui, já lembro. Pierre Hadot. O Pierre Hadot. Ou seja, Marco Aurélio é pura ética preventiva. Ou seja, você sabe que você vai morrer, você sabe que você pode ficar doente,
Você sabe que as pessoas que você ama também podem ficar doentes, podem morrer. Você sabe que você pode alcançar isso, aquilo, ou não. Tudo aquilo que está sob a possibilidade de julgamento, e aí tem toda a complicação que é a teoria do conhecimento histórico, que é uma complicação, viu? Pelo menos o primeiro estoicismo é uma complicação. Você tem toda a sua capacidade de julgamento para decisão de situações, de circunstâncias, porque a ética estoica é uma ética de circunstância. Não é? Eu não tenho, aliás, isso todo mundo tinha que botar na cabeça, porque eu não tenho a possibilidade de buscar uma virtude que esteja lá a 10 quilômetros. Porque ela não é um objeto que eu vá lá e depois de 10 quilômetros eu alcanço. Não é isso. Né? Não existe a virtude que eu vou alcançar, a justiça que eu vou alcançar. Nem Platão se dignou a falar isso. Eu tenho o exercício para. Né? A ascese para. Nessa ascese, o meu julgamento entra a todo momento. E como é que eu vou aprender a julgar? Bom, aí entra a lógica. Mas o que embasa a lógica? Você sabe o que é a físis estoica? Aí você vai saber o que embasa. Não é? Então, se eu sei, exemplo de Marco Aurélio, se eu sei que uma pessoa querida vai morrer, claro que eu vou sofrer, mas para evitar que eu me desespere, que eu piririque, seja lá o que for, eu vou exercitando a minha capacidade de aguentar frustrações, vamos falar em uma linguagem moderna, né? Quer dizer, que isso existe. Eu vou me prevenindo das coisas mais dolorosas. Não que elas não cheguem, elas vão chegar. Mas quando chegam, chega um pouco mais leve, porque há coisas que dependem de mim e há coisas que não dependem de mim. Isso aqui chama ética preventiva. Então, eu não tenho assim, regras para chegar lá, não tenho. Eu tenho o exercício da melhor maneira de julgar, estoicamente falando. Por quê? Porque, como os estoicos explicitam, refletem a reflexão, a teoria do conhecimento deles, não é aristotélica, não é platônica, é específica deles lá. Em função de uma visão específica da físis, que é o mais difícil neles, a físis. Então, quando há um exemplo, o que está por trás do exemplo? Agora, para um discípulo como Lucílius, né, vamos devagar, mas quando você verifica um exemplo lá, você pode descrever. Se você souber a físis estoica como é, ele está lá nas entrelinhas. Ele não pode chegar, ó, a físis estoica é assim, viu? Portanto, você vai agir assim. Não é assim que faz, né? É a minha visão da história. Não, exatamente, isso aí é hoje a gente tem uma leitura totalmente destacada dos estoicos imperiais em relação aos antigos, né? E isso Eu acho que é triste isso. Exatamente, eu tenho estudado muito a física estoica para entender Epiteto, por exemplo, porque nas entrelinhas está tudo ali. Epiteto não falou sobre isso porque ele supunha que o leitor soubesse disso, né? Ou o ouvinte soubesse disso. Ele supõe, né? Ele supõe, é. Senão ele vai ficar medieval. Exatamente. Ele vai ficar um santo Epiteto. Professora, qual a sua mensagem para os jovens que pretendem ingressar nos estudos clássicos no Brasil? Isso é uma complicação. Estudos clássicos. Né? Isso, estudos clássicos em geral. Manda ver, corre, faça mesmo, faça. Faça e se fortifique, nem que seja com ginástica física, porque vai ter muita mental. É verdade. Professor, essa foi uma homenagem que nós fizemos para você, né, pelo seu trabalho maravilhoso, de décadas, né, inspirando milhões de pessoas, né, em relação aos estudos clássicos, em relação à filosofia. Então, nós agradecemos muito
por todo o seu trabalho de décadas, certo? E um trabalho que a gente sabe que é um trabalho de sementinha, né? E é invisível, que parece que a gente não faz nada, né? Mas é um trabalho gigantesco. Mas aí depende também da sensibilidade alheia que tem, né? Eu agradeço muito essa oportunidade aí de falar mais um pouco. Muito obrigado. Você teria mais uma mensagem para nós? Não, eu não tenho, não. É assim, tem que aguentar muito, assim, tem que ter... Não sejam céticos como eu sou, né? Isso é minha personalidade, pode ser muito, muito firme, objetivo, positivo, porque a filosofia é muito bonita e a antiga é maravilhosa. Mexe muito com a cabeça, amplia a inteligência, amplia. Passem para frente, passem para frente. Obrigado, professora Raquel. Excelente. Eu que agradeço, viu? Eu agradeço vocês. Muito obrigado. Tchau, estou indo. Tchau, professora. Tchau, Grande abraço. até.